Oi, turminha, tudo bem? Bom, gente, as férias acabaram, isso mesmo. Bom, para alguns passou rapidinho, para outros passou de forma vagarosa, mas fato é, as férias acabaram e estamos voltando aqui dos nossos estudos de forma virtual, né? Não sei se a gente vai voltar para forma física, presencial tão rapidamente. Mas enfim, isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Bom, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente estudou no primeiro semestre, tá bom? A gente começa o primeiro semestre falando sobre arte moderna, né? Arte moderna na veia. A gente falou bastante sobre isso, sobre esse desenvolvimento artístico do final do século XIX e início do século XX. A gente começa primeiro falando sobre a Europa, que é considerada até nesse momento um eixo cultural e artístico muito poderoso, então por isso que a gente parte dessa localidade geográfica, né? E depois a gente vai espalhando, né? Vai falando um pouquinho sobre as outras localidades. Bom, é importante a gente ressaltar que a arte moderna ela surge principalmente por uma questão de estudo, né? As tecnologias vão surgindo e essa globalização louca vai acontecendo e as pessoas vão atrás cada vez mais de conhecimento, né? Então, o mote, né, o motivador da arte moderna é essa questão de estudo, né, de revolução tecnológica que acontece, e depois a gente tem a questão da guerra, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vão determinar os rumos, né, da sociedade de forma muito enfática, tá? E aí eu vou destacar três movimentos artísticos que são fundamentais: o impressionismo, expressionismo e o dadaísmo. Esses são os três principais movimentos artísticos, né, na minha concepção. Primeiro, o impressionismo, porque é o primeiro movimento de arte moderna, e a gente tem o impressionismo quando há essa necessidade de estudo, né? A gente tem a criação da máquina fotográfica, os artistas ficam meio que sem rumo, né? Sem ter o que fazer, e aí eles começam a estudar técnicas diversas para suas composições artísticas. Depois a gente tem o expressionismo, que vai dar liberdade, né, para os artistas criarem. E a gente está falando de um período entre guerras, né? Então a gente está falando de um momento onde as pessoas estão fragilizadas e aí elas começam a se expressar de forma livre, né, através da arte. Então você utilizar as diversas manifestações artísticas para sua composição de obra, né, composição artística, isso é fundamental. Então, primeiro a gente tem um estudo, né, de uma técnica diferente, né, mais livre, e depois a gente tem a liberdade de criação. E aí a gente tem o dadaísmo, que é quando a gente tem a obra de arte sendo posta literalmente no cotidiano das pessoas, né? Essa é a intenção dos artistas, fazer com que haja essa liberdade de criação, né? Que é o mote principal do dadaísmo, onde tudo pode ser arte e que essa arte seja acessível a todos, tá bom? Bom, aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem o deslocamento do eixo artístico, cultural, econômico e político da Europa para a América, né, principalmente nos Estados Unidos e também no restante do mundo, onde a gente vai ter composições artísticas espalhadas por essas localidades, que tem basicamente os mesmos interesses, né? Fazer uma criação nova, livre e que atinja a todos, tá bom? Aqui no Brasil, a gente tem o desenvolvimento de uma obra de arte realmente brasileira, né, a partir dos anos de 1922, com o início da com o início da Semana de Arte Moderna, que vai dar ênfase ao movimento livre, né, artístico, e a gente vai ter
criações artísticas genuinamente com pensamento brasileiro. A gente não vai mais querer copiar os moldes europeus, mas a gente vai fazer os nossos próprios moldes, né? A gente vai criar as nossas próprias composições, tá? E a gente vai ter uma segunda reviravolta na questão de composição artística aqui no Brasil, a partir dos anos 60, com o regime ditatorial aqui no Brasil, que vai fazer com que os artistas acabem criando novas formas, né, se desafiando a criar novas formas de manifestações artísticas. Essas manifestações artísticas têm como ênfase principalmente a manifestação do pensamento, né? E isso vai dar muita ênfase para os pilares da arte contemporânea aqui brasileira, que a gente vai falar depois, mas que vai instigar as pessoas a essa nova criação, seja por conta da censura, seja por querer falar algo que não está agradando, né? Uma coisa que eu vejo, não tô feliz com aquilo e eu vou me manifestar artisticamente para dar ênfase àquela situação, tá bom? Bom, nesse período também dos anos 60, a gente tem o surgimento da arte pop, né, lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, que é essa popularização, é você utilizar o seu cotidiano como uma inspiração para arte, né? Então essa pop art, esse cotidiano, ele é fundamental para dar ênfase e dar surgimento à arte contemporânea. Que a arte contemporânea nada mais é do que você dar ênfase ao que está no seu dia a dia, né? Vislumbrar o que está ao meu redor, né? Então você conseguir fazer isso de forma artística são os pilares da arte contemporânea, né? E no finalzinho a gente falou sobre a arte feminista e a arte povera, que são temáticas, né, manifestações artísticas temáticas que são consideradas artes contemporâneas justamente porque vão tratar da realidade existente nesse momento, né? A questão do feminismo, né, da igualdade entre os gêneros, e a arte povera, ou povera, que é para você utilizar os elementos os objetos recicláveis, por assim dizer. Você não precisa ter aquele determinado tipo de material para fazer uma obra de arte. Não, você pode ter todos os materiais, né? Qualquer tipo de material. Que é um pouquinho da temática do dadaísmo lá de trás, tá bom? Bom, nesse segundo semestre, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a arte contemporânea, mas a gente também vai dar ênfase às tradições populares, tá? Então, a cultura popular também vai ser bastante falada entre nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, mas vocês têm lição de casa para fazer, viu? Bom, a lição de casa vocês vão ter que fazer uma revisão de tudo que a gente estudou no primeiro semestre, mas essa revisão é em forma de desenho. Então, você vai fazer um desenho, né, uma composição que exemplifique tudo que a gente estudou no primeiro semestre, tá bom? Bom, gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!